A paz do Senhor, povo de Deus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu deixei uma caixinha de perguntas para vocês no Instagram e vocês deixaram perguntas e sugestões do que queriam que eu falasse nesse aqui. Então sejam bem-vindos, bora nessa. Gente, eu vou começar prendendo meu cabelo aqui, né, para não atrapalhar a nossa maquiagem. E vou começar já com o protetor solar. Gente, estou me arrumando para o chá de mulheres. E eu fui no passado e foi uma bênção. Gente, eu deixei a caixinha de perguntas. E a primeira coisa que vocês me pediram para falar sobre, vou ir lendo aqui nesse celular do meu irmão. Esperar no Senhor. A primeira pergunta que colocaram é sobre esperar no Senhor. Então, vou falar sobre isso, né? Vou passar um primer agora, tá, gente? É um assunto muito falado no meio cristão, né? E há uma necessidade de se falar sobre isso, porque enquanto o mundo nos ensina sobre nós corrermos atrás, sobre que as meninas têm que correr atrás de quem quer e tudo mais, o Senhor nos ensina outra coisa. Em Provérbios 31, versículo 10, a palavra nos diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de muitas joias. Então, se a palavra de Deus, se o Deus Criador nos considera mais preciosas do que rubis, do que joias preciosas, por que nós não vamos nos valorizar, né? A verdade é que na adolescência nós temos a tendência de ficar muito ansiosas sobre nossos futuros relacionamentos e acabamos esquecendo do principal relacionamento, que é com Deus. Então, dicas que eu daria para você que quer esperar no Senhor com paciência, e é algo que eu tenho seguido. Busque ter intimidade com Deus, busque primeiro ter uma intimidade com Deus, busque ter um relacionamento com Deus primeiro. Leia a palavra, ore, jejue, faça propósitos com Deus, sabe? Não tem que começar fazendo 3 dias de jejum só na água, mas você pode começar tirando algo que você gosta. É uma dica que fica aí pra vocês. E invista no seu autocuidado, no seu corpo, no seu cabelo, cuidado com o seu cabelo, com as suas unhas, né? Cuide de si mesma. Porque no tempo certo, Deus vai enviar o seu varão, né? Agora eu já vou passar no corretivo. Outra pergunta que me fizeram é que falaram sobre hobbies, né? Quais que são os meus hobbies? Gente, eu tenho vários hobbies, né? Um deles é cantar, mas cantar eu já considero a minha vida, sabe? É pra isso que eu nasci, pra cantar, pra louvar, adorar o Senhor. Então, não é tanto, né? Agora, eu gosto também muito de cozinhar, seja coisa salgada ou coisa doce. Eu gosto também de ler livros, eu amo ler livros, inclusive agora eu vou começar a ler Noites Brancas, né? Que um amigo me indicou. Vamos ver se é bom. Já comprei outros livros também. Gosto de ler livros de autoajuda, a palavra de Deus também. Então, esses são os meus hobbies. Cozinhar, eu já tentei comprar o Bobbie Goods, comprei. Quase não usei, tá lá parado, de vez em quando eu lembro dele. Mas o meu forte, tipo assim, o hobby que eu mais gosto é cozinhar e ler. Que cantar já faz parte da minha vida. Vamos pra próxima pergunta. Gente, agora eu vou passar o contorno. Eu até indicaria pra vocês, mas eu não estou achando a marca. Porque... Mas é isso. Gente, a próxima coisa que colocaram é pra mim falar sobre a minha infância, né? Como foi e tudo mais. Então, eu vou falar um pouco sobre. Gente, a minha infância foi uma infância saudável, como de qualquer outra criança. Eu passei muitos momentos felizes com primos, colegas, amigos, né? Mas assim como sempre tem o lado bom, tem também o lado ruim. Então, na minha infância eu acabei sofrendo bullying, né? Eu era excluída no meio das amizades e graças a Deus já curou isso em mim. Mas que eu me lembre dos meus 5 aos 10 anos, aos 12 anos, 12, 13 anos, eu sofri bullying na escola. E é algo muito triste, né? A gente vê hoje em dia entre as crianças, né? É um alerta muito importante pra você, se você é pai ou mãe, alertar os seus filhos sobre como isso pode ser ruim pra uma pessoa. Graças a Deus eu venci isso com Jesus. Mas é isso, então eu tive muitos momentos felizes, brincava muito com meu irmão, brinquei de panelinha, brinquei de boneca, brinquei de barro, Masterchef de barro, de massinha. Uma vez eu troquei um celular meu da época por um patins.
Então, sempre aproveitei muito a minha infância, graças a Deus. Até os 12 anos eu brincava de boneca e brincava de tudo, qualquer coisa. Com equilíbrio, né? Porque às vezes a gente se entrega muito pro ministério, vemos crianças se entregando muito pro ministério e não vivem a vida. E eu cantava nas igrejas, eu sempre ia visitar as igrejas, me dava oportunidade, eu cantava em congregações da minha atual igreja. E também tinha o meu momento de brincar, tinha um momento de ensaiar, de estudar, tudo com equilíbrio, é muito importante. Me perguntaram também sobre a minha maquiagem. É comum, sabe? Eita, eu acho que eu coloquei muito blush. Vai ficar forte, tudo bem. É uma maquiagem bem natural, digamos assim. É a mesma pra todo lugar. Só muda que se for pela manhã, eu vou fazer mais suave. Tem vezes que eu nem uso pela manhã. Escolhe, então, parei de fazer. Então, depende muito. Mas geralmente é assim. E aí de manhã eu não gosto de passar sombra. No máximo passar o blush assim, ó. Já fica uma sombrinha, algo bonitinho. Eu gosto muito de blush, de contorno. Mas é bem natural, tipo, pra comer à noite, essas coisas. Eu fui aprendendo aos poucos. Porque as primeiras maquiagens que eu fiz, gente, ficaram horríveis. Então, se você quer aprender, tem muitos tutoriais no YouTube, no TikTok, no Instagram. Então, vale a pena você aprender. Gente, calma que eu vou passar um pó aí, vai dar uma coisada. Porque até eu tô assustada. Porque se na câmera tá assim... Nossa, Deus. Imagina da foto. Né? Mas tudo bem. Vai dar certo. Confia no processo. Perguntar também sobre o meu cabelo. Agora meu cabelo tá molhado, a gente tá secando. Mas o meu cabelo, eu nasci com ele enroladinho. E não cacheado, mas um ondulado bem fechadinho, sabe? Tipo um trompete. Não sei se você consegue entender. Nem eu entendo às vezes. Mas, basicamente, nasci com o cabelo... Ui! Assim, só que aos meus 9 anos, prestes a fazer 10 anos, tipo, faltava alguns dias, eu decidi que eu queria alisar o cabelo e fui falar com a minha mãe permitiu, marcou no salão e deixou. Então, eu decidi alisar. Me arrependo? Não, porque naquela época eu chorava de dor na hora de pentear o cabelo, porque era um cabelo ondulado que eu não sabia cuidar, minha mãe não sabia cuidar, minha avó não sabia cuidar, ninguém sabia cuidar, não se falava de finalização quanto se fala hoje, sabe? Era só cabelo liso e só, então eu não sabia sobre cremes, nada. Não tinha essa facilidade de olhar nas redes sociais como antes e tudo. Então, o que eu decidi fazer foi alisar. E fiquei feliz da vida. Uma alisação, claro, sem formol, com todos os cuidados do mundo, mas deixei meu cabelo lisinho e assim eu continuei fazendo. Aí por volta dos meus 13 anos, meu Deus do céu, faz muito tempo. Por volta dos meus 13 anos, eu decidi o quê? Vou fazer um BC. A alisação finalmente ficou do jeito que eu sempre sonhei. Por que não... Acho que é BC mesmo, gente. Por que não cortar, né? Por que não deixar o meu cabelo crescer e depois cortar? Aí, 12 de agosto de 2025, eu decidi cortar. Aí eu cortei. Desde então meu cabelo tem crescido, né, gente? Grado dele. Uso produtos normais. Olhinho de cabelo, gelatina e finalizador, né? Que é o creme. E eu pintei ele também. Só que ele tá secando, então nem dá pra ver. Mas só olhar no Instagram que tem foto lá, eu acho. Próxima coisa que falaram é um assunto importantíssimo, jovem cristão na escola. Eu vou passar esse pó novo, gente, que eu comprei hoje. O que eu faço, né? Como que eu vejo um jovem cristão na escola? Um jovem cristão na escola, ele tem que ter os seus princípios muito bem estabelecidos. Porque senão fica muito fácil se moldar à opinião dos colegas. Porque dentro da igreja é muito fácil. É muito fácil porque tá todo mundo pensando a mesma coisa. Mas quando chega na escola, cada um tem uma crença diferente, tem um pensamento diferente sobre diversos assuntos. Inclusive, já teve uma vez na minha escola debate sobre o aborto. E a professora avisou uma semana antes e eu faltei aula. Gente, não recomendo. Mas é porque eu sei que ia acabar dando briga naquele dia na escola, né? Então, preferi, né, ficar em casa. Faltei aula, não fui. Mas nós vivemos uma sociedade em que tenta impor muitas coisas sobre
as crianças, os adolescentes e os jovens brasileiros, seja em universidades ou escolas, né? Infelizmente, é algo muito crescente nos dias de hoje. Mas, vale ressaltar, gente, eu vou passar esse brush como sombra. Isso aqui. Tá, gente? Então, vale ressaltar que é extremamente importante termos os nossos princípios, porque aí quando um amiguinho falar, vou dar um exemplo bem bobo, tipo, vamos sair com a gente pra gente fumar um pouco, fumar uma. Você não vai aceitar. Porque você tem os seus princípios estabelecidos, você sabe que isso faz mal pro corpo, que isso não é algo vício, é algo muito ruim, é algo muito triste também, né? O vício é algo triste. Então tu vai saber que você não deve fazer isso, você não deve estar no meio dessas pessoas, sabe? Mas eu não estou dizendo que você só deve andar com quem é crente, porque senão você não vai andar com quase ninguém, sabe? Porque tem muita gente que não acredita em nada, tem gente de crenças diferentes. Então, o que o jovem cristão deve fazer é ter os seus princípios bem estabelecidos. Então, são alguns passos. Primeiro, ter os seus princípios bem estabelecidos. Segundo, ter a sua identidade firmada em Deus. Mas eu não tenho a minha identidade firmada em Deus. Então, procure ter. Porque senão o mundo vai querer fazer com que você tenha uma outra identidade. E aí, a identidade que o mundo impõe é a identidade do inimigo de nossas almas. E isso é muito perigoso. Então, sabe, cuida com isso. Cuida. Última pergunta, gente. Essa pergunta eu achei muito interessante. Responda com sinceridade. Por que acredita em Deus? O que te levou a crer? O que me levou a crer em Deus não é que eu nasci em um berço evangélico, não é o que eu ouvi falar sobre ele, é sobre o encontro que eu tive com ele. E se você que está assistindo tem um desejo de ter um verdadeiro encontro com Deus, busque. Sabe, o Espírito Santo é uma pessoa que tem um sentimento. Então ele está a todo momento esperando você falar com ele. Ele não é entrão, então ele espera você chamar ele. E quando você começa a chamar ele, você vai ver o quanto é incrível. O quanto é incrível viver na dispensação da presença de Deus. O quanto é incrível viver com Deus, sabe? É muito bom a gente viver com Deus, ter Deus como seu ajudador. E aí, quando você vai alcançando um grau mais profundo de intimidade com Deus, ele vai te avisando das coisas. O Espírito Santo ele nos avisa, já aconteceu dele falar, leva a sandália, eu não levei. Foi uma das primeiras experiências que eu tive com ele. Leva a sandália, aí eu não levei a sandália. Chegou na hora, no meio da ponte da minha cidade, arrebentou. Aí arrebentou, e eu tive que ir arrastando o pé, até na época, era o restaurante da minha mãe, né? Minha mãe tinha um restaurante. Até o restaurante da minha mãe, arrastando o pé. Por quê? Não ouvi, né? Eu não sabia, mas se eu tivesse ouvido, né, isso. É porque a gente estava indo com uma rasteirinha. Aí veio na minha mente, leva o chinelo. Aí eu pensei assim, vou levar o chinelo pra quê? Se eu tô indo com a sandália. Chegou lá, precisei. Mas, né, assim, gente, aqui ficou manchado, deixa eu arrumar. Então, gente, enquanto eu passo o meu iluminador, é uma sombra que eu uso como iluminador, eu vou concluir pra vocês dizendo que o que me levou a crer foi a experiência individual que eu tive com ele. Foi quando Deus começou a falar comigo e eu pude ver realmente. Sabe, porque uma coisa é Deus usar quando Deus usava o meu pai pra falar comigo, de coisas que, profecias, e usava outras pessoas pra falar profecias. Mas outra coisa é quando Deus fala frente a frente com você. Então, se você tem uma dúvida de que Deus existe, você vê as pessoas falando sobre Deus, ou até mesmo eu falando sobre Deus, cantando sobre Deus e duvide, nossa, Deus me abandonou quando eu mais precisei. Sabe que Ele nunca te abandonou. A vontade dele nunca foi te abandonar. Mas a verdade é que às vezes a gente coloca outras coisas como prioridade, pecados, e abandonamos Ele. Porque o pecado é a separação do homem de Deus, né? Então, se você tem essa dúvida de que Deus existe, faça uma oração onde você estiver. Ore para que Deus prove para você que Ele existe, sabe? Tem muitos testemunhos sobre isso, se você pesquisar aqui no YouTube mesmo. Você vai ver testemunhos sobre isso, de pessoas que oraram e Deus falou. Realmente, tipo, Senhor, um exemplo que eu já vi muitos, se o Senhor realmente existe, faça uma borboleta pousar no meu braço. Só que a pessoa tá no quarto, não tem como aparecer uma borboleta. E aí sabe que realmente é de Deus, sabe? Então,
faça isso, né? Gente, eu vou usar esse lápis e esse batomzinho que eu ganhei, gente. Nas compras acima de um certo valor ganha. Então, eu vou encerrar, né, gente? Então, basicamente, de tudo que você deve guardar no vídeo que eu te falei invista no seu relacionamento com Deus. Na parte que eu falei sobre esperar em Deus. Porque é muito importante. Seja você menino, seja você menina, invista no seu relacionamento com Deus, porque é algo muito bom. Eu, gente, olho pra lá pra me pensar, sabe? É muito bom você investir no seu relacionamento com Deus, no seu momento com Deus, na sua vida com Deus, no seu cuidado do seu corpo, da sua vida. É incrível. E quando você fizer isso, você vai ver o quanto é incrível. Passa aqui, ó, agora. Passa mais. Então, gente, foi esse o vídeo. Muito obrigada por vocês terem assistido. Deixe seu like. Se inscreva no canal se você gostou do vídeo. Um beijão. Que Deus te abençoe.